Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje é o Dia Mundial do Rádio, 13 de fevereiro, e eu decidi fazer esse vídeo homenageando os profissionais do rádio, homenageando essa que é a grande tecnologia da comunicação iniciada ainda no século XIX e da qual o Brasil foi pioneiro em todos os sentidos. Imagine que o Brasil tem atraso tecnológico hoje considerável, mais ou menos 30 anos, dizem os entendidos. Mas no rádio o Brasil foi pioneiro, embora não tenha requisitado esse pioneirismo, não tenha admitido esse pioneirismo, e muitas vezes a gente paga um preço muito alto por isso. O Brasil, pode crer, não tem ainda um prêmio Nobel em nenhuma das áreas. Não tem prêmio Nobel de literatura, não tem prêmio Nobel nas ciências, não tem prêmio Nobel absolutamente em nenhuma das áreas, e isso é muito ruim para nós brasileiros. Eu imagino até que isso faz com que a gente fique assim, com esse complexo, não é? Fica essa história de querer dizer, por exemplo, que, olha, o Brasil é a sexta economia do mundo, quando não somos. Fica esses governos que tentam colocar na cabeça da gente, e muita gente vai na onda de que determinados elementos, por terem assumido o governo e por terem colocado isso de maneira ininterrupta na mídia, fizeram muita gente acreditar. Bom, mas o nosso tema, e o rádio usado para isso, lamentavelmente com essa finalidade. O nosso tema é o rádio, e nós vamos falar sobre isso agora. Gostaria que você deixasse o seu gostei no nosso canal, se inscrevesse e ativasse as notificações, porque o nosso tema de hoje é o rádio. O rádio surgiu nos anos finais do século XIX. A rainha Vitória foi passar as suas férias, na verdade férias forçadas. Ela estava com um problema de saúde e foi encaminhada pelo setor médico do Palácio Real para uma ilha onde, na verdade, o Reino Unido é formado por muitas ilhas, mas uma das ilhas britânicas, onde ela poderia se recuperar. E lá ela conheceu esse italiano chamado Guglielmo Marconi, que havia sido praticamente banido da Itália por querer financiamento para estudar esse novo invento, essa nova tecnologia que eram as ondas do rádio, que ele já havia aprendido com um brasileiro impressionante chamado Landel de Moura, o padre Landel de Moura. Acontece que o padre Landel de Moura também não havia conseguido obter ajuda, não havia conseguido obter apoio do governo brasileiro para o seu invento, para a sua nova tecnologia. E por isso, claro que o Brasil não obteve a primazia do invento da tecnologia do rádio, mas essa tecnologia ficou com os europeus. Foi dividida entre os italianos e os ingleses. Os italianos pela primazia, pela originalidade da invenção, e os ingleses pelo financiamento para o trabalho realizado por Guglielmo Marconi. O fato é que o Brasil perdeu essa notoriedade. Mas o rádio foi criado, chegou ao Brasil em 1922 por conta do centenário da nossa independência. A primeira transmissão de rádio aconteceu na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e o grande objetivo era exatamente a alfabetização, a educação à distância. É claro que com o passar do tempo isso foi ganhando um novo viés, foi ganhando um novo tipo de conceito. As pessoas passaram a fazer um tipo de catequização. Não a catequização como se deveria, não é? A catequização pela educação, a coisa certa, a ética, porque a ética é a prática do que é correto. Mas a catequização pela questão religiosa, hoje a gente vê muitos grupamentos religiosos, a catequização pela política. Nos anos 80 do século XX, o governo Sarney trocou apoio político no Congresso por concessões de rádio e espalhou pelo Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, concessões de rádio para os seus aliados políticos. Então, era a catequização política que se via no Brasil a partir dos anos 20. E aí muita gente que ganhou concessão de rádio, não era fácil ter uma rádio, porque sempre foi muito caro, principalmente naqueles momentos iniciais, né? Naquele momento em que o rádio surgiu. Então ter uma rádio sempre foi algo extremamente caro, só tinha rádio quem tinha dinheiro. Então surgiu naquele momento um ditado que hoje é muito colocado
por um frasista famoso em Teresina, que é o Gilvan Pinheiro, um amigo meu, que inclusive é radialista. Ele costuma dizer o seguinte: só tem helicóptero, prédio, só tem navio e lancha quem tem dinheiro. Então, para você ter prédio, para você ter navio, para ter lancha, para ter essas coisas todas, é preciso ter dinheiro. Então, para ter emissora de televisão, emissora de rádio, e naquele tempo, então, nem se fale, meu amigo, para trazer todos aqueles equipamentos, imagine como era um transmissor de rádio com todas aquelas válvulas gigantescas nos anos 20, nos anos 30. Então, a primeira emissora de rádio, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, coisa de governo. Então, transmitir eram óperas, com orquestras inteiras no estúdio, e as primeiras grandes transmissões de novelas, as primeiras grandes transmissões com os atores em estúdio, com os programas de auditório, como se vê hoje na televisão. E, se bem que hoje na televisão os programas são gravados, são pré-gravados, mas praticamente quase nada ao vivo, é tudo montado, né? Tudo plastificado. E, lamentavelmente, se perdeu muito daquela coisa de pele, de humanismo, de humanidade. Então, hoje a comunicação é toda feita, direcionada para tentar convencer, para enganar. Não existe mais comunicação ao vivo, como as pessoas gostam que seja feita. Mas, enfim, a primeira emissora de rádio do estado do Piauí foi a Rádio Difusora de Teresina, e ela surgiu em 1948. Para que isso, mercê de um esforço concentrado que começou ainda no período do Estado Novo e que foi movido pelo então interventor aqui do estado do Piauí, médico Leônidas de Castro Melo. Ele era uma pessoa tida como humanitário, mas no seu governo aconteceram atrocidades inúmeras, inclusive mortes de pessoas queimadas por conta dos incêndios que ocorreram nas casas de palha. Foi no governo dele que aconteceram os maiores incêndios programados pelo governo do Estado Novo, sob a égide do capitão-coronel Evilásio Gonçalves Villanova, né? Evilásio Gonçalves Villanova. Depois você vai ler meu livro, Cinturão de Fogo, que pode ser encontrado na livraria Nova Aliança e na livraria Entre Livros, em Teresina, lá com o Leonardo Dias, tá bom? Bom, mas enfim. E logo depois, para que se tenha uma ideia, logo depois é que a rádio que surgiu depois da difusora foi a Clube. A Clube só apareceu em 1961, já no governo, deixe-me ver, Francisco das Chagas Caldas Rodrigues, parnaibano, deputado federal que se elegeu em função de um desastre. E ele foi um governante interessante, o Chagas Rodrigues. Por que o Chagas Rodrigues foi um governante interessante? Porque ele foi eleito, ele era parnaibano, deputado federal. Uma das suas grandes lutas era pela criação do Porto de Luiz Correia e também pela desoneração de impostos, para que os empreendedores pagassem menos tributos ao governo e, consequentemente, pudessem prosperar melhor, oferecendo mais empregos. Mas ele não era ele não era visto, ele não era lido, ele não era ouvido. Naquele tempo era muito difícil, a pessoa se elegia por conta da importância familiar, por conta de outros fatores. Deputado federal, Rio de Janeiro. Eu tenho alguns recortes de discursos de Chagas Rodrigues, mas a grande maioria nem conhecia. Foi o acidente com Demerval Lobão que fez com que ele se guindasse a condição de candidato e se elegesse, a comoção popular. E ganhou a eleição e foi um governante razoável, mas não foi reeleito. Um dos seus méritos foi ter instituído a Rádio Clube de Teresina. Por que ele instituiu a Rádio Clube de Teresina? Porque ele precisava de um veículo para conversar com as pessoas, para democratizar a sua relação com as pessoas. Então ele criou a Rádio Clube para falar com o povo de Teresina e do estado do Piauí, para sair do isolamento no qual estava sendo colocado pela classe política, pelo mundo político, pelos seus opositores. Quem eram os seus opositores? Era o grupo de Pedro Freitas, era o grupo que no momento estava sendo liderado pelo então prefeito de Teresina, Petrônio Portela, uma verdadeira raposa política. Então a Rádio Clube de Teresina surgiu, perceba bem, que os veículos de comunicação, eles não têm essa história, olha, eu sou imparcial. Quem tem que ser imparcial é governo, veículo de comunicação tem lado. E eles hoje fingem que não tem lado, que é para saírem melhor, né, pela tangente, para enganarem melhor o povo. Na verdade, todos eles têm lado. E com isso eles pegam muito dinheiro. Todo governo que chega, eles vão lá e dão a sua bordoada e pegam os seus milhões todos os meses. Só no Piauí hoje, cada um
desses veículos pegam uma verdadeira fortuna e todos juntos pegam, imagine o senhor, a senhora que está ouvindo nesse momento o nosso canal e vendo também 4,5 milhões de reais todos os meses. Perfaz um total nada menos de 50 milhões de reais. 50 milhões! Não é brincadeira não. Deixa eu me esconder um pouquinho aqui, tá? Porque eu tô corado de vergonha de dizer para você que são 50 milhões de reais por mês e que esse dinheiro dava para fazer o hospital maternidade. O hospital maternidade. Todo ano dava para fazer o hospital maternidade com o dinheiro que se paga para emissoras de rádio, televisão e jornais, portais. Alguns deles ninguém nem vê, ninguém nem... Igualmente aqui, né? Se bem que eu não estou querendo que o governo me dê um centavo, só estou dizendo que são 50 milhões de reais por ano. E o que o Chagas Rodrigues queria, que simplesmente, como governante, sair do isolamento, conversar com a população, prestar contas dos seus atos. Mas ele foi tragado pela infâmia dos seus adversários. E depois tem aquela história todinha do seu vice, Tibério Nunes, que dizia: vai, Chagas, que aqui no governo tu deixas um amigo. E antes que ele chegasse em Piripiri, já tinha saído aquele decretão que demitiu 1.000 servidores e o Chagas ficou, mesmo foi a ver navios. Mas eu já vou terminando por aqui, que o vídeo está ficando muito comprido, senão você termina, você nem assiste todo. Deixa aí o seu gostei, se tiver gostado, e se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, valeu!